Bom dia! Bom dia, Célia, Nai, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Mais uma segunda-feira, tirando suas dúvidas, te ajudando a entender o processo de viver sem gastrite, né? Bom dia, Sandra! Tudo bom, querida? Tudo jóia? Danilo, bom dia! Muito bem, estamos aqui mais uma vez trazendo informações para você. Eixo de balãozinho aqui, ó, se você colocar balãozinho aqui, você traz os seus amigos para essa live também. Jaci, bom dia! Você convida seus amigos. Quando você põe balão aqui, você está avisando seus amigos que você está numa live e convidando ele para participar. E por que é importante? Bom dia, John! Porque, gente, a gastrite é uma doença e é uma doença grave. Para você que está me ouvindo do YouTube, ó, a gastrite é uma doença e é uma doença grave, tá? É muito grave. Aí você vai dizer, por que não falam isso pra gente? Primeiro que, assim, não falo para também não ficar assustando, né? Por que é uma doença grave? Porque se ela evoluir, ela pode evoluir para um câncer, né? E outra coisa, quando você tem gastrite, você tem pouca acidez. Bom dia, Euseli, seja bem-vindo aqui. E tem pouca acidez, você começa a não ter absorção de cálcio, você começa a ter deficiência de vitamina D, você começa a ter deficiência de ferro, de B12 e você começa a entrar em desnutrição. Bom dia, Marli! Aí você entra em desnutrição. E isso, ó, vai causar o quê? Osteoporose, pode causar uma artrose, tá? Primeira coisa, se você está com dor, você vai procurar o médico, que é a coisa certa, tá? Aí você diz assim, por que quando eu converso com você, não é a mesma conversa do médico? Porque o médico ele tem uma formação, eu tenho outra, eu sou nutricionista. E a formação do médico é pedir o exame, te encaminhar ali para o especialista fazer a endoscopia e passar um remédio para aliviar os seus sintomas. Essa é a obrigação do médico, esse é o procedimento do médico, né? Por que eu volto no médico e ele me passa de novo o remédio? Porque ele vai trabalhar em cima do seu sintoma. E por que o médico não me falou isso que você me falou? Que a gente dedica aqui 30 minutos, às vezes a gente fica até uma hora conversando com a pessoa quando tem tempo, né? Conversando sobre o seu exame, avaliando o seu exame, falando sobre sua gastrite, né? Então a gente disponibiliza isso, tá? Coisa que ninguém faz. A gente ainda está conseguindo arrumar um tempo para isso, tá? Então aproveite esse tempo. Se você agendou, faça de tudo para estar aqui, tá? Tem gente que agenda, mas acha que é algo banal. Não é, tá? É uma consulta muito séria, tá? Que a gente vai olhar o seu exame e vai te ajudar a entender o processo, tá? Se você não sabe como fazer isso, manda um direct aqui para mim, que eu te envio o meu WhatsApp, ou então vai lá no link da minha bio, que você clica lá, você vai encontrar o linkzinho para agendar uma conversa gratuita comigo, tá? Gente, geralmente hoje em dia, o médico fica quantos minutos falando com você? 5, no máximo 10, se for uma consulta particular, às vezes um pouco mais. Por quê? Porque ele não tem tempo. Tá? Ele não tem tempo. E o médico não é nutricionista, então cada um na sua área. Eu não vou te passar um remédio, um omeprazol, eu não vou te passar, porque não é a minha área e eu nem posso. Se eu fizer isso, eu sou caçada, né? Meu CRN, meu sindicato me caça. Então, assim, o médico vai passar aquilo que ele foi formado e aquilo que é a especialização dele, aquilo que ele tem que fazer. Agora, até o médico fala para você, se for um médico bem consciente na parte alimentar, que nem todos concordam com isso, ele vai te dizer assim, olha, você precisa realmente procurar uma nutricionista para curar sua gastrite, né? Então, isso acontece também, tá? Às vezes o médico tem uma agenda ali de 20 pessoas para atender. E ele precisa atender. Como é que ele vai conversar 1 hora com essa pessoa? Não tem, né? Ele precisaria de 20 horas. Né? Então, gente, cada profissional na sua área, né, fazendo suas coisas. E se eu dedico 30 minutos gratuito para você, é porque eu ainda posso e porque eu ainda quero, né?
Então, você tem esses 30 minutos para vir conversar comigo. Muito bem. Gente, eu gostaria de começar essa live de hoje trazendo um esclarecimento. E se você tem dúvida, pode me perguntar, tá? Eu tenho um grupo chamado Grupo VIP. Nesse grupo, a gente tem páginas no YouTube, no Google, né? Convidando você para entrar nesse grupo VIP. Qual o objetivo desse grupo? De você receber as notificações das nossas lives, tirar suas dúvidas com relação à gastrite, poder agendar uma conversa gratuita comigo, né? Esse é o objetivo do grupo, né? Aí, hoje de manhã, eu ainda peço, não poste vídeos, nem informações de outras pessoas, não dê dicas aqui dentro, porque o objetivo é a gente entender o processo de viver sem gastrite. Aí, hoje de manhã, alguém postou lá uma planta, não vou nem falar o nome da planta para você não ficar influenciado. Alguém postou lá uma planta e disse que era biólogo, não sei se é, né? E disse que era para usar aquela planta, que aquela planta curava gastrite. Qual é o perigo disso? Existe um perigo nisso? Existe um perigo grandíssimo nisso. Quantas pessoas, quantas notícias você já ouviu e quantos médicos você já ouviu dizendo que não é para tomar chá? Quantas pessoas, quantos médicos colocaram aqui no Instagram mesmo dizendo assim, fulana tomou chá para perda de peso, teve um problema no fígado e morreu. Gente, até no uso do chá, você precisa ter um profissional responsável te acompanhando. Por quê? Bom dia, Joana, bom dia, Aline, Marisete, sejam bem-vindos. Por quê? Nem todo mundo pode tomar o mesmo chá. E outra coisa, geralmente as pessoas não sabem preparar o chá. Tá? E aquela quantidade, tem vários artigos, eu até coloquei um artigo lá dentro, né, do site. Tem vários artigos sobre aquilo, né, tal. E assim, gente, não existe nenhum teste para crianças, mulheres grávidas, né, que estão amamentando, não existe teste, porque esse é um grupo de pessoas que não são testados, tá? Quando surge algo novo, sei lá, fitoterápico, remédio, fazer pesquisa, é feito em pessoas adultas, em um grupo que não gere riscos. Às vezes, idoso também não pode. Vou pegar um exemplo aqui. Minha mãe tem gastrite, né? Refluxo imediato, né? E com isso, problemas intestinais, ela está tratando comigo. Já amenizou bastante. Mas tem aquele negócio que santo de casa não faz milagre, né? Então ela faz, mas não faz. E o pouquinho que ela fez já fez ela tirar um remédio. Ela não usa mais domperidona hoje. Ela só usa omeprazol. Mas sabe por quê? Porque ela não quer fazer alimentação correta. Ela tem artrose, tem osteoporose, ela não poderia nem tocar em alimentos de origem animal, né? Mas o que mais ela come são carnes. E aí ela já está percebendo que a carne vermelha ela não consegue digerir. Então, esses dias a gente preparou uma carne para ela, falou, olha, eu já vi que não dá. Falei, graças a Deus ela está entendendo, né? E na idade dela, já tem 70 e poucos anos, vamos falar assim, e ela está com dificuldade de digerir as carnes vermelhas, né? Então, assim, eu falei, até que enfim ela está entendendo, né? Até que enfim ela está entendendo que não dá. Maria Zélia, bom dia, seja bem-vinda, né? Ela não pode tomar chá de espinheira santa. Ela pega, às vezes, uma ou duas folhinhas, nem faz o chá, ela coloca no chimarrão, né? Mas, mesmo assim, ela passa mal. Você tá vendo? Agora, eu pedi uma prescrição, fiz uma prescrição para ela da espinheira santa, com aloe vera, alcaçuz, né? E um cara termentosa e pedi na miligramagem correta que a gente passa para o paciente aqui. Fui fazendo o teste, né? Eu falei para ela, usa primeiro uma refeição, se precisar a gente usa nas duas. Fui fazendo o teste, tá? Bom dia, Fátima. Fazendo o teste ali com ela. Irlã, seja bem-vindo. E ela usou e não teve nada. Gente, eu tenho muitas especializações, inúmeras, tá? Eu trabalhava em spa. E eu posso te dizer com toda a certeza, a temperatura
da água. A água, ela é um condutor. Então, dependendo da pessoa, essa condução é muito rápida, é uma evolução muito rápida. Ou então, olha, eu já tive pacientes que tomaram espinheira santa por um período muito pequeno, que a gente dá aqui por um período pequeno, tá? Nunca passa de 30 dias, a gente só pede para fazer novamente a fórmula, a gente dá por 10 dias, na verdade. A gente só pede para refazer a fórmula, porque você pode usar por um período de 30 dias, né? Mas a gente só pede para a pessoa refazer se ainda tem sintomas, tá? E às vezes a gente dá um espaçamento de tempo. Esse dia minha mãe falou assim, mas você não pediu mais a minha fórmula, eu preciso dar, não sei o que. Eu falei, mãe, a gente não toma nada por muito tempo. Então dá um tempo, calma que eu já vou pedir de novo e você vai poder tomar, né? Porque o meu paciente tomou e ele foi fazer um exame de fígado para ver as enzimas. E as enzimas estavam, não vou dizer alteradas para doença, né? Então assim, será que foi ali espinheira santa? Será que não foi? Que ele não estava só fazendo isso, né? Será que foi alguma outra coisa? Então assim, tá vendo? Ainda bem que ele estava acompanhado, né, com a gente já sabe alguns sintomas, a gente ia dizer, olha, para aqui, faz isso, faz aqui, entendeu? É por isso que não dá, tá? O Google tem muita informação, amém por isso. Amém pelas informações do Google. Só que você não pode fazer tudo que está lá. E quando você está com dor, eu sei como é. Você está me ouvindo, está me entendendo? Se você está me ouvindo e entendendo, põe balõezinhos aqui, que está tão quietinho esse pessoal que está aqui comigo. Vocês estão tão quietos, né? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir, gente? Se tá, põe balãozinho aí. Porque de repente eu estou aqui falando e vocês não estão me ouvindo. Muito bem. Estão me ouvindo, tá? Aí vamos falar de uma outra coisa também agora. Alguém falou esses dias assim, Solange, gastrite crônica tem cura? Será que tem cura gastrite crônica? Gente, o que é uma gastrite crônica? E o que é uma gastrite aguda? O que é uma doença aguda? Doença aguda é aquela que você sentiu aquela dor e correu para o médico. Tá no agudo. O que é crônico? Crônico é aquele que faz tempo que você tem. Faz tempo que você tem, está tratando algo nesse sentido. Então vamos lá, você que vai me ouvir no YouTube, você que está me ouvindo aqui no Instagram. Quando você faz a sua endoscopia e o médico fala assim, você tem gastrite antematosa ou então assim, diantro. Você tem gastrite antematosa diantro. O que é isso? Se você não entrou numa medicação, por exemplo, não acabou de tomar um remédio muito forte, não teve uma crise nervosa ou algo assim, essa gastrite diantro possivelmente vem associada, bom dia Éder, vem associada com um refluxo. Se não for esofágico, ele é gástrico. E o que esse refluxo traz? Esse refluxo está diminuindo a sua digestão. Então, você está demorando para digerir esse alimento que está aí. E por isso ele está fermentando, produzindo álcool e queimando seu estômago, trazendo a pangastrite. Essa é uma gastrite crônica. Bom dia, Éder. É uma gastrite crônica. Gente, ninguém tem deficiência de digerir um alimento que está no estômago do dia para a noite. Você vem sentindo sintomas de quanto tempo? De repente lá começou aos 15 anos. Muitos pacientes que tratam comigo, pessoas que vêm conversar comigo, falam, olha, eu tenho sintomas gástricos desde os meus 15 anos. Eu tenho gastrite desde os 30. Isso porque fez uma endoscopia. Onde essa gastrite começou? Pode ter começado com uma sensibilidade alimentar, uma hipersensibilidade alimentar. De qual alimento? De leite? Não sei. Pode nem ter sido do leite. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Eu conheço pessoas que é igual a bezerro para tomar leite, não tem nada.
E a gente sabe que o leite tem a lactose, né, que é o açúcar do leite, que fermenta no intestino, alimenta as bactérias ruins, e aí fermentação, dilatação, causa hipersensibilidade. Bom dia, Socorro. E também outra coisa, Ivan Medeiros, bom dia. Outra coisa que acontece ali com o leite, com o tempo, ele vai criando um muco no intestino, tá? Ele vai plastificando. E aí você tem hiperpermeabilidade, você começa, os seus enterócitos começam a se romper, né? E você começa a passar pela sua corrente sanguínea toxinas que deveriam ser eliminadas com suas fezes, mas elas vêm para cá. E aí começam a dar as doenças, né? Então, assim, pode ser o leite? A gente logo pensa, o glúten, né? A lactose. Pode não ser. Pode não ser. Eu conheço pessoas que são alérgicas a tomate, ou que têm uma sensibilidade muito grande a tomate, a maçã, né? Então a gente não sabe, né? O bom, o correto nessa hora é procurar uma nutricionista que entenda sobre isso, né? Mas assim, enfim, esse não é o nosso assunto. O assunto é o seguinte: se a minha gastrite é crônica, é ou não é crônica? Gente, se você chegou ao médico e no seu exame apareceu lá uma erosão, ou apareceu uma pangastrite, algo nesse sentido, e você não estava usando medicação para Covid ou coisa assim, que são medicações pesadas, a sua gastrite é crônica sim. Que se fazem mais de 2 meses ou 6 meses que você tem uma gastrite, ela já é crônica. Ela é crônica. Você entendeu o que é uma gastrite crônica? O que é uma doença crônica? Ou um ano? Se você entendeu, põe um balãozinho aqui para mim. Aí, esse dia alguém falou assim, eu fui ao médico e o médico falou que a minha gastrite é crônica e gastrite crônica não tem cura. Ai, meu Deus. Então, assim, eu conheço excelentes médicos, tá? Pode ser que alguns ainda não tenham esse conhecimento. Gente, se mais de 5.000 pessoas trataram a gastrite comigo, gastrite com infiltrados linfócitos, que é uma gastrite não só crônica, que já está desenvolvendo câncer, como é que uma gastrite crônica não tem cura? Sabe quando o paciente faz aqui o tratamento com a gente? Aconteceu essa semana também. Hoje, semana foram mais 2 curados. Olha que bacana. Semana passada, né? Semana está começando agora. Quando o paciente faz aqui o tratamento com a gente, o que acontece? Eu peço para fazer a endoscopia no final do tratamento. Eu ainda peço assim, espera uma semana, né? Porque até em 3 meses, que é o tratamento, o seu estômago está com células jovens ali, se reproduzindo, está aprendendo a viver, né? Novamente. Aí espera mais uma semana ou 15 dias e faz a endoscopia, né? Aí a pessoa vai e faz. Essa semana, alguém trouxe a endoscopia falando assim, gastrite, no final, como é que era? Gastrite crônica leve. Que diagnóstico é esse? Você olhava ali, isso foi no laudo, né? Você olhava a endoscopia e dizia que não tinha alteração nenhuma. Você olha para as imagens, está tudo certíssimo. Por que o médico diz crônica? Porque ele tem gastrite há muito tempo. Leve por quê? Ele tinha, de repente, lá algum vermelhinho, assim, tinha alguma coisinha assim. Por quê? Porque, gente, tem pessoas que têm hipersensibilidade. Ele estava usando um suplemento para fungos, então isso podia ter causado essa hipersensibilidade. Ele vai colocar crônica porque o paciente tem isso há anos e ele sabe e ele está acompanhando. Então, já está curado. Não tem mais nenhuma lesão, não tem mais esofagite que ele tinha, não tem mais erosão no esôfago. Olha que bacana. Entendeu? Que bacana. Mas o médico põe crônico lá. Por quê? Porque o médico vem acompanhando ele há anos. Mas daqui a pouquinho, quando ele terminar com o tratamento fúngico, ele pode fazer uma outra até. E aí ele vai ver o quê? Que não tem mais nada. Não tem mais nada ali. O Ivan, estou percebendo que está me dando fome mais rápido. Será por causa da betaína? É sim, Ivan, é por causa da betaína. Diminui. Se você está usando em 2 refeições, tipo almoço e janta, diminui para uma só. Porque a betaína, como você não está usando carne, ou você já está usando, não sei, ela te faz isso. Então faz assim, se você já entrou na fase de começar a comer o frango e o peixe,
Usa a betaína só quando você come o frango e o peixe. Na refeição que você come eles, tá bom? O Ivan tá fazendo o tratamento com a gente, né? Ivan, fala para eles aqui há quanto tempo você está fazendo o tratamento. Se já melhorou um pouco. Ivanildo Medeiros. Gente, vocês entendem? Olha, se eu tivesse mentindo, enganando vocês, nós tínhamos mais de 1000 pessoas nessa live. Como eu estou falando a verdade, a gente só tem 8. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Tá? Bom dia, Pati. Seja bem-vinda. Se eu tivesse mentindo, enganando vocês, a gente tinha mais de 100 pessoas nessa live. Como eu estou falando a verdade, a gente só tem 8. Mas vamos trabalhar de formiguinha. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. No almoço e na janta, né? Então usa só quando você vai comer as carnes agora, tá? E, gente, a betaína base é anidra, não é cloridrato não, tá? Dois meses certinho. Que legal. Bom dia, Lúcia. Seja bem-vinda. Muito bem. Muito bem, muito bem. Gente, eu queria trazer aqui hoje para vocês a Ana, mas eu não sei o que aconteceu com a Ana. Eu tentei ligar, mas não deu certo. Porque a Ana mora lá no norte e às vezes, de repente, lá não está dando certo o negócio. Mas assim, a gente vai lançar o convite mesmo assim para vocês, tá? Eu abri E se vocês tiverem dúvida com relação à gastrite, gente, pede aqui que a gente responde, tá? Eu tenho um canal no Telegram, o nome dele é Família Lugar de Boas Memórias. Por que Família Lugar de Boas Memórias? Porque todas as nossas memórias emocionais, tá? As nossas crenças emocionais, nós formamos de 0 a 12 anos. Do ventre da sua mãe, na hora que você foi fecundado até seus 12 anos. Tá? Depois disso daí, você vai intensificar, mas vai trabalhar em cima dessas crenças, tá bom? Aqui o Ivan falou aqui, estou melhorando sim, graças a Deus, pelo menos comida não fermenta mais quando... Isso aí, com paciência que é isso mesmo. Continua participando dos nossos encontros e vamos indo. E aí, gente, o que acontece? É betaína base anidra, John. O que acontece, gente? Acontece o seguinte, eu coloco lá algumas coisas bacanas, só que às vezes eu não dou conta de manter esse grupo, de estar sempre atualizando, colocando coisas ali, né? Mensagens, orientações, livros, né? E assim, a gente está atendendo muitas coisas, então muitos grupos. Então o que eu fiz? Um combinado com a Ana. Bom dia para quem está entrando agora. Que eu fiz um combinado com a Ana. Quem é a Ana? Ana Cristina, né? Eu queria que ela se apresentasse aqui hoje, mas não deu. Ela tem um grupo onde fala só sobre emoções, tá? Um grupo no WhatsApp aí. Excelente o grupo dela, tá? E a gente vai colocar para vocês aqui, ou depois, para quem quiser, né? Entra lá no meu grupo VIP e tal. Depois você pode mandar esse convite para os seus amigos, tá bom? A Selma, né? Isso. Eu estava tentando lembrar seu nome, Selma. Mas deu certo aqui, né? Amanhã eu e a Selma vamos conversar. E lá no grupo ela tem muitas coisas bacanas sobre as emoções, sobre o nosso cérebro, tá? E é muito, muito bacana. Eu ajudo ela ali naquele grupo também, né? Às vezes em quando a gente põe alguma coisa, quando ele consegue tempo. Então, assim, a gente está estendendo o convite para vocês hoje, vocês participarem desse grupo dela também. Por quê, gente? Porque você não é só estômago. Você tem estômago e você tem uma cabeça também. E as tuas emoções, elas, quando vêm de forma errada, elas te prejudicam. Olha, quando você sente a dor no seu estômago, como é que você fica emocionalmente? Fica sorridente, animando todo mundo? Ou você fica depressivo? Começa a achar que tem medo de morrer e começa a pensar um monte de coisa, acha que para você não tem mais saída. Como é que é? Como é que é, gente?
né? Então, ali dentro do grupo, ela tem até alguns testezinhos para você entender a tua personalidade, tá? A gente vai estar trabalhando junto com ela, nós vamos fazer imersões, nós vamos fazer lives gratuitas, ao vivo, para você entender alguns fatores emocionais. Ela tem vários profissionais lá dentro que também fazem isso. Então, a gente está oferecendo essa oportunidade para você estar entrando dentro do grupo de uma pessoa séria, competente, tá? O John está pedindo: o valor do acompanhamento é acessível? O valor do acompanhamento do tratamento da gastrite, né? Nós temos programas, gente, nós temos programas online e nós temos programas acompanhados. Então, nós temos um programa online, né? 100% online. Tem todo o programinha ali, os vídeos passo a passo que você deve usar, todo o tratamento de 3 meses, tudo bacaninho. E nós temos, você tem acesso à plataforma por 2 anos, tá? E nós temos o tratamento acompanhado. Então, nós temos um grupo de 10 pessoas e nós temos um grupo de 3 pessoas, no máximo 3 pessoas, e nós temos um individual, tá? Aí, claro que quanto mais eu for te acompanhar, quanto mais perto de um profissional você estiver, né, vai ficar um pouquinho mais oneroso, né? Mas olha, a gente tem um programa onde nós temos, por exemplo, até 10 pessoas. Então, assim, se você não se sente à vontade ali, num grupo maior não tem problema, você pode entrar nesse grupo. E você pode fazer parcelas de R$ 75 por mês para curar a tua gastrite e não para remediar, tá? Então, a gente tem programas que dá no bolso de todo mundo, tá bom? A Selma está falando assim: o emocional contribui horrores para a saúde ou doença. Minhas doenças começaram com decepções. Por isso que não devemos ter expectativa em pessoas. Não deve mesmo, Selma. Amiga, não crie expectativa no seu marido, no seu filho, na sua mãe. As pessoas sempre vão te decepcionar. E vai começar pelas que estão mais próximas de você. Porque elas se sentem à vontade, se sentem livres em ser quem elas são com você. E as pessoas têm problemas emocionais que elas nem sabem. E outras que mais ou menos sabem, mas vivem em negação. E essas são as mais perigosas. Porque elas vivem em negação, dizendo que elas estão certas, que não tem nada errado com elas. E elas vão jogar todo o veneno dela em cima de você. Pode ser um marido seu, pode ser uma esposa sua. Pode ser um filho seu. Tá? E às vezes, não por maldade, não. Tá? Não por maldade, ó. Pode ser um pai que seja muito rígido, muito firme. Ele fala assim: eu sou assim porque eu quero educar meu filho no caminho certo e eu não quero que o meu filho sofra. Eu quero fazer o meu filho um homem de valor, uma mulher de valor. Ele está fazendo isso com a melhor das intenções. Mas, na verdade, o que ele está fazendo? Ele tem medo de deixar o seu filho viver, sua filha viver, escolher seus próprios caminhos. Ele tem medo, ele não sabe administrar isso. Esse é um dos fatores. Outro fator, ele deve ter vivido algo na infância dele. Teve um pai muito opressor, uma mãe muito opressora. Ou então, ele está vivendo numa sociedade, num local onde ele está vendo muita coisa e ele não quer que o filho dele sofra. Aí ele não sabe trabalhar com isso. Ele oprime o filho. Entendeu? Aí ele oprime o filho. Então, tá vendo? Às vezes é um marido que está assim. Um marido que é um filho que passou por rejeições. Tem gente que nem foi rejeitado. Gente, é assim. Cabeça, emoção do ser humano é muito difícil de se entender, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm filhos que os pais tentam tratar da mesma forma.
Tem pais que dão até você dá presente para um, dá para o outro. Às vezes é o aniversário de um no mês, do outro no outro mês, ou num ano, né? Às vezes quase um ano de diferença. Os pais dão presente no aniversário de um filho, dão para o outro, para que o outro não se sinta rejeitado. E o filho se sente rejeitado. Se sente rejeitado, cai até na droga para chamar atenção. Ai, Solange, por que isso acontece? Acontece porque na cabeça do filho ele não está sendo amado. Porque a linguagem de amor dele é outra. Aí o que tem que fazer? Tem que conversar com seu filho. Pai e mãe tem que conversar, tem que identificar os primeiros sinais, conversar. Mas por que você está assim? Eu tenho 2 filhos. E eu falo isso por experiência própria. Agora estão na adolescência. Tá? As emoções são complicadas e cada ser humano tem as suas. Deus nos fez assim. Tá? Por isso é importante entender as emoções. A Selma está pedindo, pangastrite crônica com H. pylori tem cura? Sim, gente, claro que sim. H. pylori é uma bactéria, gente, não é um deus. Ou você toma o combo lá que o médico te passa, né, que é uma das alternativas, né, você tomar o remédio, que é comprovado cientificamente que o remédio, sei lá, Biloripac, ou sei lá qual é o remédio para H. pylori, qualquer um deles, ele intensifica a sua gastrite e refluxo. Ele causa refluxo. Por quê? Porque é um remédio muito forte. As pessoas passam muito mal. Aqui no programa a gente usa carvão vegetal. Aqui no programa a gente usa carvão vegetal. Funciona para todo mundo? 99% sim. Para 99% das pessoas funciona sim. A gente trata H. pylori com carvão vegetal, que é meio de cultura. Tá? Usado em laboratório pelos cientistas isso, para estudar o H. pylori. O carvão, o H. pylori gosta do carvão, ele se alimenta do carvão. Só que como ele é poroso, ele é ativado, ele é poroso, quando ele entra ali, que ele vai se alimentar do carvão, o carvão segura ele não consegue sair. Ele nem se reproduz ali mais, não consegue fazer mais nada. Por isso os cientistas usam carvão ativado no laboratório para estudar o óvulozinho do H. pylori, porque ele não vai abrir. E eles conseguem estudar o ovo. Olha que bacana, tá? Só que, então eu vou sair tomando carvão aqui adoidada. Não é assim. Existe um ciclo para tomar, existe uma alimentação para fazer junto. É por isso que você precisa de um profissional competente que te ajude, igual o chá, tá? O John está perguntando se quem tem gastrite pode usar abacaxi. Gente, quem tem gastrite não pode usar nenhuma fruta ácida. Nenhum. Vou te dar só 2 motivos. Só 2, que já são suficientes. Tá? Só 2 já é o suficiente. Primeiro, se você tem uma pangastrite, algo assim, né? Se tiver um problema de dor aí no estômago, o ácido vai doer ainda mais. Segundo, toda pessoa que tem gastrite tem disbiose intestinal. Toda pessoa tem disbiose. De vários graus. Mais leve, mais avançado, até chegar na SIBO. Ou síndrome fúngica. E quem tem disbiose não deve usar uma fruta ácida. Tá? Tem um pernilongo aqui que está de vez em quando passando na nossa câmera aqui. Mas eu pego ele. Ó. Mas, por isso não deve. Então, assim, vai usar as frutas doces, né? E semiácidas, tá bom? A Selma pediu, e o mesmo protocolo trata a síndrome fúngica? Gente, não é uma coisa que trata tudo, não é igual, toma esse chá de pariparoba, não sei o que, não é assim, não é assim. Dentro do programa de gastrite, Selma, a gente começa a primeira fase de eliminação. É aqui onde você vai fazer o teste de rastreamento metabólico, síndrome fúngica, disbiose. É que onde você vai fazer todos esses testes para ver se você tem ou não e vai seguir o protocolo. Então você começa com uma eliminação prévia, geral, que eu passo para todo mundo, que essa eliminação todos podem fazer. Qualquer pessoa que tenha qualquer problema pode fazer. É claro que em alguns tipos de gastrite a gente ensina como aquela pessoa vai fazer. Porque ela vai fazer aquela desintoxicação, mas de forma diferente.
por causa do seu tipo de gastrite. É por isso que não dá para a gente ficar dizendo coisas aqui que você vai querer usar porque está desesperado, está com dor e vai te prejudicar, porque vai dizer que fui eu que falei. Aí vai no médico, o médico fala assim, eu já falei que essas coisas não funcionam. E eu tenho 5.000 comprovações científicas que funcionam. Tá? Então a gente faz o inicial, depois ali você vai entrar, conforme os seus sintomas, para quem está no programa acompanhado, a gente vai te orientando, tá? O que você vai fazer no próximo passo, E aí nós vamos tratar, e lá dentro você vai encontrar sim o tratamento da síndrome fúngica e da disbiose. Então dentro do programa de gastrite, a gente tem o programa para síndrome fúngica, tá? E disbiose intestinal, a gente tem sim. Porque se você não corrigir, não consertar o seu intestino, sua flora intestinal, você nunca vai viver sem gastrite. E se você não tratar a gastrite, você nunca vai viver sem disbiose. Porque uma coisa está ligada com a outra. Depende do pH, depende de como você digere esses alimentos. Tá? Então, não é a mesma coisa, existe todo um passo a passo aí, tá? Meu paciente sabe disso. Por que o intestino é permeável, Selma? Porque você tem uma disbiose. Então, antes a gente trata isso. Vamos pegar uma coisa bem assim. Solange, eu tenho câncer de estômago. Posso fazer o seu programa? Eu diria assim, eu não trato câncer, gente. Tem um pernilonguinho aqui que está passando aqui. Eu não trato câncer. Não trato câncer. Mas a gente tem programa de alimentação, protocolo de alimentação fantástico, né? Que vai te ajudar a entender como colocar o alimento no prato para você conseguir digerir os alimentos. Sabendo fazer isso, você já vai ajudar seu intestino. Já vai ajudar. E já vai começar a melhorar a sua imunidade. A Selma falou, depois que tirei glúten, lactose, cortei muito açúcar, não sinto dor. O problema é que meu ferro não aumenta por causa que talvez não absorva os nutrientes. Pode ser falta de acidez, né? Se você não tem pH de 2 para baixo, para cima, eu diria, para baixo, né? 2, 1,5, e aí você não absorve o ferro. Gabriel, eu não entendi bem a sua pergunta. Tá, entendi. Gastrite gera refluxo? Sim, gente. É que vamos entender. Gastrite, ite, é uma inflamação, né? Mas antes de você ter refluxo, você tem gastrite ou uma dispepsia. Que dispepsia, gastrite também entra em dispepsia, né? O que é isso? Você não está mais produzindo pH suficiente para digerir os alimentos ou enzimas. E isso vai gerar dentro de você um refluxo gástrico. Quando e outra coisa, às vezes você até digere corretamente, tem enzima, tem ácido, mas você come errado. Se você pega seu prato e põe arroz, feijão, carne, saladas, você está comendo errado. Tem 2 erros que você está cometendo aqui. Pega a pirâmide alimentar e olha para a pirâmide alimentar. Eu vou até imprimir uma pirâmide alimentar da próxima vez que eu vier aqui, vou encartonar ela e vou trazer para vocês verem. A pirâmide alimentar começa lá embaixo, com a parte dos carboidratos. Depois, o segundo compartilhamento da pirâmide é fruta e verdura, dividida no meio. Quer dizer que você não deve comer na mesma refeição. Não deve comer fruta na mesma refeição que come as verduras. Depois nós temos o terceiro compartilhamento, que é o das proteínas, dividido no meio. Proteína animal, proteína vegetal. Isso quer dizer que você não deve comer as 2 na mesma refeição. Tá? Então, se você comer feijão e carne, qualquer tipo de carne, você está comendo errado. Está comendo 2 tipos de proteína que diz que não deve ser misturado. Se você fizer uma vez por semana essa mistura, seu estômago ainda vai dando conta. Mas mais não vai. Outra coisa, eu não falei que os carboidratos estão na base da pirâmide e é uma pirâmide? Dizendo para você comer maior quantidade? E a carne está aqui em terceiro? Então, se você for comer arroz, por exemplo,
Ó, o macarrão está na mesma base da pirâmide, do arroz, aqui embaixo. Você não deve comer alimentos da mesma base. Isso é outra coisa já. Então tá aqui embaixo. Oh, ok. Então eu vou comer arroz. E vou comer, sei lá, feijão. Ok. Ó, primeira base, segunda base, as proteínas, terceira base. Isso quer dizer o quê? Para cada 3 colheres de arroz, 1 de feijão. Quem é que tem esse conhecimento? Olha, se eu pegar... Vou falar das nutricionistas, porque eu não vou cobrar de você, que você não tem obrigação de saber isso. 99,9% das nutricionistas não sabem disso. Tá? E é por isso que você se torna dispéptico. E tem síndrome fúngica. E tem desbiose intestinal. E se não tratar, vai acumulando. Pode desenvolver até Alzheimer, gente. Problema de tireoide. Porque quando o ferro fica muito baixo, Selma, a ferritina fica muito baixa, você pode desenvolver um problema de tireoide. Gente, nós comemos muito na hora errada. Esse é o nosso problema. Nós comemos muito na hora errada. E aí, em vez de nos beneficiar, sabe o que acontece quando você começa a produzir muitos gases no seu intestino, muita distensão abdominal, entra numa desbiose, de repente, aí de nível 1, sei lá, né? O que acontece com isso? O que acontece? Até a alface que você come, as suas bactérias intestinais transformam em doença para você. E aí você joga tudo fora. Todo o seu investimento de alimento, você trabalha para ir lá no mercado, comprar comida para alimentar você e a sua família, você está transformando o alimento em um veneno. Não só de tireoide, né? A Selma está falando aqui que quando falta ferritina pode ocorrer muitas doenças, né? Verdade. Entendeu, gente? Gente, todo mundo deveria aprender a comer. E a economizar muito no mercado, ainda mais com esses preços horríveis que estão aí. Tá? E economizar muito no mercado, não ia gastar na farmácia. E raramente iria para o hospital. Iria fazer exame de sangue todo ano, porque é um check-up que a gente tem que fazer. Sem precisar encontrar doenças. Gente, eu tenho 51 anos. Sabe quantas vezes eu baixei o hospital? Uma. Tudo bem que eu fiz uma cirurgia nos olhos, né? Que foi necessário. Mas assim, de doença, olha, entrou um passarinho aqui dentro. Entrou um beija-flor aqui dentro, gente. Coisa mais linda. Tem um monte de flor aqui, ele entrou. Quando meu pai faleceu, eu tive uma crise de depressão, ansiedade, eu baixei o hospital. Olha que legal. E quando foi ganhar meus filhos, né? 51 anos. Tá vendo, gente? Tá? Não sou um exemplo de pessoa. Para ninguém. Tá? A Selma está pedindo aqui o que adoça seus alimentos. Gente, bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse negócio de ser contra alimentos é meio perigoso. Então, assim, na minha casa tem açúcar? A gente compra. Eu não sei se a gente chega a comprar 2 quilos de açúcar por mês, eu não sei. Teria até que perguntar para minha família, que eu nem lembro. E nem sou eu que uso, às vezes, né? Porque aí a minha filha gosta de ir para a cozinha, fazer molho para macarrão, gosta de fazer umas coisas assim. Meu esposo faz uns sucos muito gostosos e ele gosta de adoçar. Quando eu vou fazer, não uso nada de açúcar. Não uso, tá? Mas quando a gente vai comprar açúcar, qual é o açúcar que eu compro? O cristal. Tem vários nomes, né? Mas aquele cristal, do cristalzinho mais grosso mesmo. Quanto mais, quanto mais refinado, mais produto químico foi usado nele para refinar. Então, mais perigoso ele é. Tá?
Eu tenho em casa, nem tenho açúcar mascavo em casa. Eu uso mel, mais no inverno, eu nem tenho agora. Que se eu tenho meu filho, que é autista, ele gosta muito de comer o mel com o pão. Então, eu até evito para ele não comer muito. Eu falo, gente, filho, não é assim. Ele tem 17 anos hoje, né? 18, desculpa. Eu falo, filho, não é assim, né? Que a gente não pode comer tanto. Mas, sabe, eles têm umas manias, né? Então, às vezes eu fico o tempo até sem ter. Porque a gente não precisa adoçar nada. O que é que eu vou usar que eu preciso adoçar? Eu acordo de manhã, vou tomar meu café da manhã. Quer dizer, na verdade, eu começo com chá. Depois eu vou tomar meu café da manhã. Não tem chá, não tem leite, não tem café, vou adoçar o quê? Nada, não tem nada para adoçar. Se eu bater no liquidificador as minhas frutas, o máximo que eu vou usar ali é frutas para adoçar. Eu tenho banana bem madurinha, congelada, sacos. Eu compro, sabe quando a gente vai no mercado, está em promoção, aquela banana bem madura, né? Está em promoção que vai estragar. Eu ainda compro barato, descasco tudo e congelo. Tem o demerara também, né? Tem o açúcar demerara também. O mascavo é um bom açúcar, né? O mascavo é um bom açúcar, né? Porque o açúcar já vindo direto da cana, né? É um bom açúcar. Só que assim, gente, não é a questão do açúcar, é a questão de quanto você vai usar. Eu já conheci pessoas que falam assim, não, eu uso mascavo, e coloco 2 colheres de sopa dentro de uma xícara de café. Gente, vai fazer o mesmo mal. A diferença de adoçar do mascavo para o açúcar branco é de 3%. Então, quando você usa mascavo, você vai sentir menos doce. Porque ele não é refinado, ele não é concentrado quanto o cristal. Aí tem gente que fala, mas uso demerara, né? O mascavo é caríssimo, o demerara é caríssimo. E qual a diferença, então, Solange, do mascavo? Ele tem mais vitaminas, tá? Minerais ali, tá? Por ele ser mais natural. Nesse sentido, sim. Tá? Ok, gente? Nesse sentido, tá ok. Tá? Então, nós estamos indo para o final aqui da nossa live, mas a gente quer deixar esse convite para vocês também hoje, tá? Para vocês entrarem lá. Entra no link da minha bio, se você quiser entrar nesse grupo, né, para ajudar a tratar suas emoções. Gente, é um grupo gratuito. A Ana é fantástica. Quando eu puder trazer ela aqui, eu vou trazer, tá? E aí você vai poder conhecer melhor ela. Mas a gente pode colocar o link do grupo aqui também no direct, se você quiser, tá? E para você entrar dentro desse grupo das emoções, tá bom? A Tamires diz que só usa 2 colheres de chá, né? Mas depende de onde você vai usar. Solange, eu tomo chá com 2 colheres de chá de açúcar. Então você não está tomando chá. Não tá. Porque o açúcar, ele é anti-inflamatório. Por que a gente chama anti-inflamatório? São alimentos que quando você come, você precisa de imunidade para digerir eles. Eles vão reagir a uma inflamação. E ele faz, né? Então, assim, nós não estamos falando sobre açúcar aqui, a gente pode um dia fazer uma live sobre açúcar, né? Fala sobre a cevada, então, cevada moída. Pode usar a cevada moída sim, tá? Pode usar. Cevada é um grão que a gente come, então deve substituir o seu café pela cevada. Deve, tá? Deve mesmo. Nem todo mundo consegue tomar, né? Mas deve sim. Porque é um alimento, cevada é um alimento. Só evita de comprar aquelas cevadas muito torradas, tá? Cada marca de cevada tem um tipo de torra, né? Ele é torrado de intensidade diferente. Peguei aquela que é mais marronzinha. Antigamente a gente conseguia comprar o El Pocillo, excelente cevada solúvel, parecia um cappuccino, delícia. Só que não sei o que aconteceu, né, com a Argentina ali, né? Não vamos entrar em política, porque não é nosso assunto. E eles não trouxeram mais para cá. Não veio mais para o Brasil, de repente nem tem mais a fábrica lá, né? A situação política que está. Pão é outra coisa, gente. Pão assim, ó. Diz uma vez uma pessoa, vou dizer que ela é cientista mesmo, que ela fala assim, que o pão é o bordão da vida, né? Ela dizia assim,
que o pão ele não deve ser feito com uma farinha só, ele tem que ser feito por pelo menos 3 farinhas, 3 grãos diferentes, tá? Então aqui em casa a gente usa farinha branca, sim, nós fizemos pão em casa, usa centeio, aveia, né? A gente vai usando ou trigo integral mesmo, a gente vai usando, mesmo que seja de trigo integral, você não deve usar só 1 grão, tá? A gente não deve usar só 1 grão. E é isso, Tamires. Nós estamos aqui para isso, tá? Olha, a Ana Cristina, gente, conseguiu chegar aí agora. Deixa eu ver, não vou conseguir falar com ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela para ela entrar agora. Para ela pelo menos se apresentar, vamos ver se eu consigo achar ela aqui. Só um minutinho aí, gente, que ao vivo é assim, né? Ver se ela consegue entrar aqui com a gente agora. Vamos ver se eu consigo trazer ela aqui. Se eu acho ela, não vai ser esse número, não. Se eu conseguir, vamos ver se ela consegue entrar aqui com a gente agora. Muito bem. Gente, entre no meu blog, tá, gente? Entre lá no meu blog. Lá no meu blog, é Viva Sem Gastrite. Tem várias receitas. No YouTube também tem uma receita de pão, tá? Eu tenho receitas no YouTube. Tem um canal, não sei o que do contrário, como é que é lá no YouTube, esqueci aqui até, tá? Ela é um canal bem bacana. Falando sobre, estou tentando falar com a Ana aqui. Trazendo muitas receitas bacanas, tá? Muitas receitas bacanas. Eu não sei se eu vou conseguir falar com a Ana aqui não, nesse celular, só nesse que está com vocês aqui. Mas, qualquer coisa a gente manda no direct de vocês, tá? Para ajudar vocês aí a entrar no grupo da Ana. Excelente. Se você quiser, manda aqui. A gente vai deixar esse vídeo gravado para você que tá nos ouvindo do YouTube, tá? A gente vai deixar o vídeo gravado ali embaixo. Você pode dizer, eu quero entrar no grupo da Ana, né? Eu quero entrar lá no grupo das emoções. E a gente... Isso mesmo, Selma, pensando o contrário. Né? É excelente ali. Excelente o canal dela, pensando o contrário. Tem bambu chuveiroso também, tá? Tem milhares de receitas. Eu nunca vou conseguir dar conta de reproduzir todas as receitas dele. E assim, muitas receitas que esses colegas fazem, às vezes tem algumas coisas que quem tem gastrite não pode usar. Então, eu estava pensando, tentando me organizar aqui, para a gente pegar essas receitas e transformar elas em receitas que quem tem gastrite pode usar e deixar lá no YouTube. Tá? E para ajudar vocês, porque eu não dou conta de ficar fazendo muita coisa, mas a gente vai tentando, tá? Então, tipo assim, a gente tem um lanche da tarde, ou então até de janta, né, que pode fazer. Você pode fazer uma pasta, um patê de lentilha para comer, né, com um pãozinho gostoso. Mas isso é para quem não tem gastrite, porque quem tem gastrite, infelizmente, tem dificuldade de digerir o pão mesmo, tá? Mas depois que você tratou a gastrite, se você comer pão... Gente, olha, eu já tive gastrite, já tive refluxo e já tive H. pylori, tá? Associado de depressão, ansiedade, aí tudo foi uma coisa séria. Eu fiquei com medo de comer, depois que eu tinha curado minha gastrite, fiquei 1 ano sem botar sorvete na boca. Não comia carne nenhuma, de medo que a gastrite fosse voltar. Eu, que sou um profissional da área, que usei o tratamento natural para tratar. Gente, o cardápio
cardápio para tratar a gastrite não tem nada de difícil, mas nada mesmo. É arroz, feijão, o que você tem na sua casa. Tá? É a comida que você vai usar para tratar a sua gastrite que você tem na sua casa. Só que no primeiro mês, se você realmente quer viver sem gastrite, no primeiro mês a gente vai retirar todos os alimentos de origem animal. Por quê? Junto com eles sai o leite, sai o queijo, tá? Aí já sai lactose. Tá? Se você tem gastrite, você não tem boa produção de pH. Você não tem pH 2, você não produz. E aí você não aciona a enzima pepsinogênio em pepsina para digerir. E você nunca vai curar a tua gastrite se você não retirar os alimentos de origem animal no primeiro mês. Esse é o primeiro segredo. Nunca. Porque você vai estar comendo um alimento que vai exigir um pH que você não produz. E aí o que vai acontecer com o alimento dentro do seu estômago? Vai ficar lá parado, fermentando, vai produzir álcool e vai te trazer gastrite. Vai aumentar a sua gastrite. Tá? É tão fácil e tão bacana de fazer o cardápio que a gente tem dentro do programa que até é assim, ó. Eu não tenho no programa, aí você tem que comer uma pera. Não, eu não digo que você tem que comer, que alimentos você tem que comer. Não, eu só falo, você tem que comer fruta, doce ou semiácida. Aí tem uma tabela das frutas. Ai, Solange, mas eu não gosto de comer mamão. Eu não mandei comer mamão. Mamão é uma das frutas que tem no cardápio. Você come a que você tem na sua região. Eu nem como mamão aqui, porque quando vou comprar um mamão tá uma porcaria, não tem gosto de nada e é caríssimo. Eu nem compro. O cardápio do tratamento, gente, é o cardápio mais simples e mais funcional e prático de fazer. Às vezes a pessoa acha difícil de fazer porque não quer largar a carne. E aí vai ter um câncer, porque vai fazer o quê? Gente, ou você muda o que está te fazendo mal, ou você vai ter um câncer. Isso é consciência. Desculpa eu falar assim. É com todo amor. Tá? É com amor que eu estou falando. Tá? Então, no começo, no primeiro mês, a gente está fazendo uma fase de eliminação. A gente vai retirar tudo que é inflamatório. E durante o tratamento, você não vai comer pão. Tá? Por quê? Além do glúten, tem outras misturas ali dentro, fermento. Tá? Então, o cardápio é individualizado, Edson. A gente tem uma orientação para você geral e você monta o seu cardápio. Dentro do tratamento do programa Viva Sem Gastrite, você está livre para montar o seu... Não adianta, Edson, dizer assim, hoje você vai comer macarrão de arroz se você nem tem na tua cidade. E naquele dia você não vai comer nada, não vai fazer o tratamento, porque você não tem. Dentro do programa, a gente tem assim... frutas, café da manhã, frutas, doce semiácida, mix, que está aí no Instagram. Almoço, você vai comer as proteínas lá, né, as leguminosas. A gente fala quais são as proteínas vegetais, tem um monte numa carroçada. Os carboidratos que você pode comer. E aí a gente põe verduras cruas e saladas, verduras cozidas e saladas cruas. Você vai montar o seu cardápio. Tem gente que está viajando, que é caminhoneiro, está viajando. E como é que eu vou dizer? Hoje você tem que comer, vamos lá, sei lá, grão de bico, ele nem vai achar. Grão de bico é uma leguminosa, que se você estiver em casa e naquele dia quiser fazer. Então o cardápio que está dentro do programa é o cardápio mais fácil do mundo. Ninguém, nenhuma nutricionista tem um cardápio tão fácil de fazer e simples. Sim, Jace, no primeiro mês a gente retira todo o alimento de origem animal, senão você não tem cura. Até o ovo é retirado, tudo, gente, tudo. Tá? O ovo é inflamatório gravíssimo. Muitas pessoas agora com a vacina do Covid tiveram problemas reverso de imunidade por causa da proteína do ovo que foi usada na vacina. Tá? Entra no meu blog, Viva Sem Gastrite. Tem um celular tocando. Entra no meu blog, tá? E veja lá o artigo sobre o ovo. Depois você volta a comer.
Gente, você vai estar num tratamento. Se você vai ao médico, ele não te passa um tratamento e você não faz, agora por que quando a nutricionista passa não quer fazer? Amiga, o que adianta você ter anemia, comer carne e não absorver nada porque o seu estômago não absorve? Não adianta nada. E quem disse que o ferro da carne é o melhor ferro para se comer? Isso é um engano, é um erro. É falta de conhecimento. Gente, existem derivados de animais? Gente, todo alimento de origem animal. Ó, hoje nós temos que terminar a live que já passou do tempo. Se você comer presunto, só lamento para você. A Anvisa já falou que presunto é cancerígeno. A Anvisa declarou isso, ficou um ano inteiro falando isso. Se você fica comendo linguiça, salsicha, periodicamente, a Anvisa já falou que eles são cancerígenos. O quanto você se ama? Tá? Gente, ninguém precisa comer presunto. Você não sabe nem como é feito, né? Deus me livre. Cuidado, gente. Cuidado por você ficar, de repente, essa briga de você brigar por alimentos, isso tem a ver com as suas crenças emocionais. Gente, então uma pessoa que é vegetariana estaria morta, não existiria nenhum vegetariano. Todas as pesquisas que foram feitas com vegetarianos, os vegetarianos são mais saudáveis do que as pessoas que comem carne. E não tem ferro baixo, não. Porque o nosso corpo absorve melhor o ferro dos vegetais. Só que se você está comendo carne, ele não vai absorver o ferro dos vegetais, ele vai absorver o da carne. Se você retira a carne, o seu corpo vai pegar o ferro dos vegetais e vai suprir. Só que se você tem gastrite e não tem pH pelo menos 2, você não vai absorver ferro nenhum, de lugar nenhum. Então não adianta ficar brigando e teimando que tem que comer carne, senão você vai morrer. Gente, você está comendo carne e está com a ferritina baixa. Entenda isso. Você tem que abrir a mente. Olha aqui. A nossa live já está indo longe demais, aqui falando aqui, né? Tem gente que ainda pensa que leite é importante para o cálcio. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no século 21. Leite retira cálcio dos seus ossos. Ele não repõe, ele retira. Aí por que, Solange? Aqui vem, isso mesmo, aqui é a Selma. Primeiro aumento o pH, primeiro o pH do estômago, mas Selma, aqui vem outra coisa. Por que que o alimento de origem animal é retirado também ali? Eu vou dar mais um motivo, né? No primeiro mês. Gente, o alimento de origem animal aumenta o pH sanguíneo. Aumenta o pH sanguíneo. Para baixar o pH sanguíneo, o seu rim faz isso. Para baixar o pH sanguíneo, o seu rim retira cálcio dos seus ossos. Então o leite não é para repor cálcio, ele repõe muito pouquinho. Por quê? Porque o seu rim tem que usar o cálcio para poder diminuir o pH que ele aumenta no seu corpo. Gente, cuidado! Tem que entender como o alimento é digerido e absorvido dentro do nosso corpo, qual o caminho que ele faz dentro do nosso corpo. E vou te dizer, muitos profissionais da área de saúde não sabem disso. Se alguém te diz para comer espinafre, para repor ferro, essa pessoa não sabe nada de nutrição. Nada, 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 nada. Não entende de absorção alimentar, não entende nada. Só está pegando uma dica do Google, o que eu vi por aí. Cuidado, gente, tá? É preciso muito conhecimento para poder se tratar uma doença. E a gente tem 20 anos de experiência. Não sei tudo, sei só um pouquinho. Mas o pouquinho que eu sei consegue ajudar você a viver sem gastrite, tá bom? Gente, preciso terminar aqui a nossa live. Para você que está nos assistindo no YouTube, beijoca. Eu desejo a você a cura da gastrite. Tá? Para você que está me assistindo aqui no Instagram, né? Beijoca também. Segunda-feira a gente está aqui de novo, tá?
não fica chateado com o que eu falo aqui, porque, gente, a verdade nos liberta. E se nós não encararmos as coisas como elas são de verdade, nós nunca vamos nos livrar da doença, nós vamos ser refém da doença para sempre. Tá? E a minha missão de vida é te libertar dessa doença, porque ela tem cura, sim. Tá bom? Manda direct aqui que a gente vai te respondendo, tá? Tchauzinho. E lembre-se que a gente tem uma conversa que a gente disponibiliza gratuitamente. A gente ainda está conseguindo fazer isso. Tá bom? Tchauzinho.